O personagem Will Byers, da série Stranger Things, talvez seja o personagem que mais consiga mostrar pra gente o que um trauma pode causar no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento de uma criança pra fase adulta. Se você quer saber mais, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Desde o início da série, ele tá ali lutando pra vencer o Devorador de Mentes, mas o Devorador de Mentes passa a viver dentro dele. O Will, quando ele é possuído pelo Devorador de Mentes, o Mind Flayers, ele passa a ver o mundo com os olhos do monstro, né? E isso é uma metáfora perfeita para aquilo que a gente chama de fusão cognitiva. A fusão cognitiva, ela acontece quando uma pessoa, ela se funde às suas crenças e ela passa a ver o mundo, a ver a ela mesma e enxergar o futuro com os olhos das crenças disfuncionais. Então, tudo que ela consegue enxergar tem ali o embaraço das suas próprias crenças e isso dificulta muito ela se relacionar com as pessoas, ela tem uma qualidade de vida. Então, é exatamente isso que o Will passa, né, nesse período, ele é ligada a esse mundo invertido, a dimensão X, de forma inconsciente, tá? E aí é onde eu costumo dizer que o trauma, ele não para quando o perigo que você viveu dentro desse processo do trauma, ele sai de ser muito pelo contrário, ele transforma aquela dor daquele tempo em uma dor emocional atemporal. Ou seja, a qualquer momento, e a qualquer minuto, e a qualquer hora, ela pode vir de súbito dentro do teu presente momento. E aí o Will, ele passa por essas fases de adolescência, juventude, e ele se percebe em um dado momento diferente dos meninos do grupo, né? E isso vai causando ali pra ele vários questionamentos, desde que ele não consegue colocar isso pra fora e ele acaba somatizando, ele acaba internalizando essas demandas. Os questionamentos da sexualidade dele emergem, e isso, gente, numa década de 80, não era nomeado, não era acolhido com tanta clareza como se é hoje. Acaba gerando pra ele um sentimento de não pertencimento mais àquele grupo. Ele tenta resgatar a parte de brincadeiras, e os meninos já estão em outra fase, né, querendo ter namoradas, e ele tá ali sem namorada, ele se sente deslocado desse grupo. Então o Will, ele reprime as emoções, ele reprime as coisas que ele passa, e quando a gente reprime um trauma, a gente reprime algo que a gente precisa falar, quando você não fala, o seu corpo fala, e ele começa a somatizar no corpo, com sensações, com aquele arrepio na nuca, né, com todas aquelas sensações que ele sentia no corpo. E com isso o Will começa a construir crenças muito profundas a respeito de desvalor, desamor e desamparo. Por isso que o Vecna, ele usa desses artifícios para perturbar a mente do Will, fazendo com que ele acredite que ele vai ser rejeitado, de que ele não vai ser acolhido, de que ele vai ser abandonado, de que ele é culpado por todas as coisas que estão acontecendo em Hawkins. E aqui entra a TCC e a terapia de aceitação e compromisso. Na TCC, a gente mapeia aquele pensamento, só que a gente vai validar a evidência, vai ver se ele é verdadeiro, se ele está disfuncional, se ele é útil para o teu dia a dia. E na terapia de aceitação e compromisso, a gente não vai confrontar esse pensamento, a gente vai trazer um novo significado a ele na tua história. Então, quando ele vai conversar com a Robin, que vai ser porque ele viu ela beijar a namorada dela, a Robin, ela não vai questionar, ela não vai de encontro ao pensamento, ela não diz nada sobre esse pensamento, ela apenas faz com que ele tenha ali um ambiente de aceitação, de acolhimento, para que ele perceba o que ele quer da vida dele. E aí é nesse momento que o Vecna captura o Will e diz que ele é fraco, que ele é fácil de quebrar, que ele foi ali muito fácil de moldar, que os Demogorgons começam a se aproximar do Mike, da Robin e do Lucas para matá-los, é que ele começa a ver que todas as respostas estavam dentro dele. Ele começa a evocar memórias de aceitação, de pertencimento, do amor que ele tem pelos amigos, e aquilo, gente, é TCC pura. Quando a gente começa a mapear e a validar, ele passa a ser o rastreador, ele começa a rastrear e a dominar aqueles pensamentos. E diferente da 11, que ela faz um movimento meio que pra baixo, né, pra falar dos poderes dela, onde ela vai trazer, emanando o poder de dentro pra fora, o Will, ele inverte esse poder, trazendo pra cima, como se ele estivesse se elevando, se empoderando daquele poder. E aquela gritaria toda, foi aquela loucura toda, né, porque eu só gritei desse jeito quando o Rafik levantou Simba. Mas o que é isso? O tempo está estranho. Mas depois disso, a cena de Will com as mãos pra cima, se empoderando de todo o controle sobre aqueles Demogorgons e fazendo aqueles movimentos, ou seja, ele tem total controle desses pensamentos. Esses pensamentos não têm mais poder sobre ele, até os momentos dele ir lá pras crenças nucleares dele e confrontar essas crenças, e aí começam a nascer as crenças adaptativas, onde você tem poder pra controlar tudo aquilo que é pensamento automático por você, entendeu? Gente, isso é autonomia emocional, isso é a capacidade de validar o que é o pensamento disfuncional. O Will, ele não elimina os pensamentos e nem apaga o seu passado, ele pega aquilo tudo e toma o controle da situação. Quando ele assume a sexualidade dele, quando ele fala dessas questões pros amigos e os amigos acolhem, a sua rede de apoio o acolhe, de fato, ele tá pronto pra batalha final. E a história do Will nos deixa uma grande mensagem. Não é o pensamento que faz você sofrer, é a fusão que você tem com esse pensamento. E quando você entende o seu pensamento, você tem o autoconhecimento e tem a aceitação da sua luz e da sua sombra, das suas partes boas e das suas partes ruins, que formam todo o conjunto de quem você é, o poder muda de lugar. Se você gostou desse vídeo, chegou até o final, curta, comente e compartilha pra eu saber se você gostou. Te vejo no próximo.